Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre o imposto de renda. A entrega da declaração começou no dia 1º de março e vai até o dia 30 de abril. A expectativa da Receita Federal é que aproximadamente 29 milhões de contribuintes entreguem a declaração do imposto de renda, um aumento de 340 mil em relação ao ano passado. O programa deve ser baixado pelo site receita.fazenda.gov.br. A entrega pode ser feita via computador ou pelo aplicativo da Receita Federal. Será que o imposto de renda de 2018 tem alguma diferença em relação ao dos anos anteriores? Para responder essas e outras perguntas, eu converso com Leônidas Quaresma, que é auditor da Receita Federal. Muito obrigado pela sua presença, Leônidas. Quem deve declarar? Bom, quem deve declarar? Quem em 2017 ganhou mais do que R$ 28.559. Quem possui bens ou direitos em valor maior do que R$ 300 mil, tipo um apartamento, uma aplicação financeira. Quem apurou ganho de capital na venda de bens. Se você tem um imóvel e vende e apura ganho de capital, quer dizer, vende com lucro, você também está obrigado a declarar independente dessas duas condições primeiras. E quem tornou-se residente no Brasil no ano passado, quer dizer, quem veio do exterior para o Brasil, quando ele entra no Brasil, no ano seguinte ele é obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Quem mais cedo declara, mais cedo recebe a restituição? Sim, existe uma escala de prioridades que respeita a data de entrega, mas tem uma priorização. Por exemplo, maior de 80 anos tem prioridade máxima. Depois vem os idosos entre 60 e 80, os portadores de moléstia grave ou deficiência física. E uma novidade para esse ano são os professores. Quem tiver como maior fonte de renda uma fonte pagadora de ensino vai ter direito à prioridade no pagamento da restituição também. Por falar em novidades, quais são as principais mudanças desse ano? Na verdade, a legislação do ano passado para esse não mudou nada. Quer dizer, de legislação não mudou nada. O que a gente fez foi tentar melhorar um pouco o programa, tentar torná-lo mais fácil para o contribuinte. Então a gente tem, primeira facilidade é a geração do DARF. Aquele contribuinte que parcelar o imposto, até o ano passado ele conseguia gerar a primeira cota, da segunda em diante ele teria que fazer o cálculo da atualização pelo juros Selic. A partir deste ano, no próprio programa, na medida que os meses forem se passando, ele consegue gerar esse DARF já atualizado, inclusive se ele estiver pagando com atraso. O programa é capaz de gerar já com a multa e o juros Selic. Essa é uma boa novidade. A segunda novidade é a questão da alíquota efetiva. Muitas pessoas acham que pagam 27,5% de imposto sempre e, na verdade, elas vão ter uma grata surpresa que vão verificar que pagam bem menos que 27,5%. Como, por exemplo? Como, por exemplo, alguém que ganhe, digamos, 50 mil reais no ano, imagina que como ele entra na tabela progressiva de 27,5%, ele fica achando que a alíquota dele é 27,5%. Quando ele fizer o programa, preencher a declaração, existem diversos campos que vão mostrar para ele a alíquota efetiva, inclusive comparando a declaração completa com a simplificada, para que ele opte qual das duas é melhor. Eu posso usar o aplicativo no celular ou em alguns casos ele não é apto? Não, em geral você pode usar o aplicativo tanto no celular, quanto tablet, quanto pela internet, o que a gente chama de declaração online. As únicas restrições é quando o contribuinte tem algum anexo a buscar na declaração. Por exemplo, se ele tiver um ganho de capital, ele terá que usar um programa auxiliar, que é o do ganho de capital, e importar esse ganho de capital na declaração. No celular ele não consegue fazer isso porque o celular ele não suporta a anexação de arquivos. Agora, aumentaram as informações em relação aos bens, né? Imóveis, né? Sim. No primeiro momento talvez assuste um pouco as pessoas, mas as pessoas vão ver que isso vai trazer uma tranquilidade, uma facilidade para elas, no presente e no futuro. No caso dos imóveis, por exemplo, a gente está pedindo o número de registro no IPTU, o número da matrícula desse imóvel e o cartório em que foi feita a escritura. E as pessoas, eu percebo que elas estão um pouco perdidas, estão achando que é muita informação, ter o registro, a matrícula e o nome do cartório. Mas o que a gente constata é que até o ano passado as pessoas preenchiam a descrição do bem de uma maneira muito, muito superficial. Haviam pessoas que colocavam apartamento, número tal. Outros colocavam apartamento, número tal, na rua tal. E outros já mais conscientes colocavam a descrição do endereço e onde tinha sido registrado, cartório, livro, registro,
Para facilitar a vida do contribuinte, a gente está pedindo este ano, ainda de forma opcional, que ele coloque o endereço completo do imóvel, inclusive com o CEP dos imóveis que ele tiver, a propriedade. O endereço completo com o CEP, o número da matrícula, que todo imóvel tem matrícula, o nome do cartório onde está registrado e o número do registro. Isso também é usado em relação a veículos e contas, né? Isso. No caso dos veículos, embarcações e aeronaves, a gente está pedindo registro, no caso de veículo, o Renavan. No caso de aeronaves ou barcos, o registro na Capitania dos Portos ou no Departamento de Aviação Civil. A idade do dependente também mudou, né? Eram 12 anos, agora são 8. Sim, a perspectiva da Receita é diminuir cada vez mais esse limite de idade. Até o ano passado, a pessoa, para aparecer como dependente na declaração, se fosse maior de 12 anos, teria que ter CPF. Esse ano a gente baixou para 8, e para o ano que vem a ideia é que todos que constarem na declaração tenham CPF. É melhor a gente optar por uma declaração completa ou simplificada? Depende do caso? Não, a orientação da Receita é que o contribuinte preencha a declaração com todos os dados que ele dispõe, independente de se preocupar se é completo ou simplificado. Na hora de gerar a declaração para entrega à Receita, o próprio programa vai verificar o que é melhor, qual é a situação melhor, e ainda que ele tenha feito a opção errada no início, tenha marcado completo e o melhor seja simplificado, o programa vai dizer, a sua declaração seria melhor se fosse do simplificado. E ele mostra os dois resultados. Uma restituição maior ou um imposto a pagar menor, ele muda a opção e transmite. Então não precisa ter essa preocupação ao preencher a declaração, se é melhor simplificado ou completo. O próprio programa vai dizer isso para ele. Agora, que tipo de gasto eu posso deduzir em relação ao imposto de renda? Bom, o contribuinte ele pode deduzir, para diminuir o seu imposto, a contribuição previdenciária oficial, essa sem limite, o que ele pagar, ele pode deduzir. A contribuição à previdência privada, essa está limitada a 12% do valor do rendimento bruto. Ele pode deduzir despesa com instrução, limitado o valor a cada um dos dependentes, pode deduzir também o valor relativo a dependente, a despesa médica ele deduz sem limite, e a pagamento de pensão alimentícia judicial, desde que ele esteja obrigado, ele também pode deduzir sem limite. Qual o seu conselho na hora de preencher? O meu conselho é que o contribuinte esteja muito atento com relação aos rendimentos que ele teve. É muito comum o contribuinte esquecer de algum rendimento, e isso é o maior motivo dele cair na malha. Por exemplo, contribuinte que tenha feito um resgate de previdência privada no início do ano passado, dificilmente ele vai conseguir lembrar disso na hora da declaração. Então é importante que ele reúna todos os comprovantes que ele teve de rendimentos dele e dos dependentes para fazer a declaração. Essa é a dica principal. Como que a gente escapa da malha fina? Fazendo corretamente o processo e tendo atenção em relação a tudo que entra na conta? Sim. A Receita, ela age proativamente. O contribuinte, em fazendo a declaração, uns 2 ou 3 dias depois, ele pode consultar a situação dele na internet. E a Receita vai dizer se ele está na malha ou não, e em estando na malha, ela vai dizer exatamente por que ele está na malha. Se ele esqueceu de algum rendimento, a Receita vai dizer, você está na malha porque você esqueceu do rendimento de tal fonte pagadora, tal valor. Ele retifica a declaração e sai da malha. É muito simples. Muito obrigado pela sua participação, Leônidas. Eu que agradeço. Ficamos por aqui, até o próximo Rio em Pauta.